Olá, bem-vindo a mais um episódio do Bastidores do Turismo para falar das notícias mais lidas do Portal Panrotas em 2020. Nesse episódio vamos falar de corporativo de tecnologia e vamos falar também dos projetos que o Portal Panrotas teve durante essa pandemia, as pessoas buscando muito conteúdo para se aperfeiçoar. E por falar nisso, a notícia mais lida do corporativo, do Pancorp deste ano, foi 6 cursos grátis para você se aperfeiçoar. A notícia é de 19 de março, ou seja, as pessoas em casa não queriam ficar paradas, né? São buscando cursos grátis para se movimentar. Quais são as tendências e o que o profissional do setor corporativo mais procurou no portal Panrotas, Arthur? As pessoas não podiam ficar paradas porque a gente não sabia até quando ia a pandemia e o corporativo agiu rápido. Ele paralisou tudo, mandou todo mundo para casa, demitiu quem tinha que demitir, foram onde aconteceram as maiores demissões dentro do trade, assim, tirando companhias aéreas, que são empresas maiores, e meio que ficaram em low profile o ano inteiro, né? Você não viu empresa corporativa que a gente estava acostumado a falar toda semana, eles meio que ficaram na deles, com a empresa com o menor quadro de funcionários possível, administrando ali essas viagens essenciais que não pararam, né? Isso até meados do ano aí começamos a ver alguns sinais de que retornariam com empresas pequenas, com alguns setores. A Gol chegou a citar o setor de óleo e gás no Rio, que foi um setor que ajudou nessa retomada, mas empreiteiras, construção, agronegócio não parou nunca, né, no Centro-Oeste, aqui em São Paulo. Então, começou a reaquecer, mas assim, ninguém considera, estamos em dezembro, ninguém considera que retomou ainda. A previsão é de que no começo de 2021 tenha um movimento maior, mas a retomada mesmo das viagens corporativas prevista para o segundo trimestre e os eventos corporativos, viagens de incentivo, mais para o final do ano ainda, porque aí depende de protocolo da cidade onde eles estão. Você vê que São Paulo deu um passo para trás, os eventos foram proibidos, e da questão da vacinação também. Tem uma pesquisa que a gente com certeza noticiou, que prevê que 30% das viagens corporativas, especialmente as que são feitas de avião, não vão voltar, porque elas vão ser substituídas por outros encontros, tipo os encontros virtuais. Já dá para fazer uma reunião virtual, mas dá para fazer um treinamento virtual, mas não dá para fazer um treinamento que precisa colocar a mão na massa, por exemplo. Não dá para fazer um congresso, a gente já viu isso, ou uma convenção da empresa virtual. Não é a mesma coisa, se perdem muitas coisas. E algumas viagens para visitar clientes, o que precisam e continuam sendo feitas, né? Então, o grande trabalho aí do gestor de viagens, da TMC, vai ser definir novas regras, o que realmente é essencial, o que cumpre ali aqueles itens. Então, o essencial vai estar cada vez mais essencial mesmo. Você vê que um setor que viajava muito, que precisa muito do presencial, que é o de bancos e financeiras, não voltou ainda. E é um setor que, assim, ele comprava hoje para viajar amanhã, uma tarifa bem mais alta. Então, esse tipo de viagem já está sendo repensada, por causa dos custos, né? Se a pandemia acabar em 2021, a crise continua mais de 2 anos, aí, pelo menos, segundo as previsões. 2, a questão da responsabilidade. Isso é o que está segurando a volta das viagens corporativas. As empresas não voltaram ainda para os seus escritórios. Previsão disso é para meados de 2021. E elas não sabem, não querem e talvez não possam ainda mandar todos os que ela gostaria que viajassem ou que viajavam antes, por causa dessa questão de responsabilidade. Lá no destino, você não sabe como que está a pandemia, como que está o controle, o que vai acontecer. Então, tem essa questão da responsabilidade, tem a questão do custo e tem a questão que o próprio viajante não se sente ainda seguro para viajar. Ele sabe que algumas etapas têm medidas, mas o que mais Outro dia eu estava lendo uma pesquisa de um evento que eu participei e que o maior medo não é o voo, não é ficar no hotel, é como vai ser a interação com as pessoas no destino. Se vai ter que tirar máscara, se vai ter uma reunião cara a cara, né? Porque não adianta você viajar para ter uma reunião virtual, né?
Então, esses 3 pontos são muito delicados ainda para a questão da volta das viagens corporativas, mas há outros, como as questões de contrato, né? Será que você vai ter que colocar detalhes de saúde, de viagens no contrato do funcionário? Tem a questão que muitos ainda estão em home office, como eu falei, e uma discussão que surgiu recentemente, a gente tem visto na TV, da Vila Madalena, o Leblon, das praias do Rio, as festas clandestinas, aos restaurantes lotados, muita gente nas ruas, né? Porque para desestressar, para tentar voltar à normalidade, mas essas mesmas pessoas não querem viajar a trabalho. Então tem essa dualidade aí, né? Na pessoa física eu me arrisco, mas na pessoa jurídica eu não quero, e a empresa ainda não sabe como desenhar toda essa questão da responsabilidade, né? A empresa não quer também, né? Tem o Dutch of Care que esse ano, mais do que nunca, a gente já vinha falando isso como tendência nos outros anos, mas a empresa também não quer se responsabilizar por um viajante. Vai continuar, como eu citei, acho que na última live, na penúltima, as empresas já estão criando cargos de diretor de saúde de viagem, diretor de bem-estar, diretor de diversidade, porque são novos cargos que estão surgindo, e uma tendência também é que o setor de viagens passe a estar mais integrado com a empresa, né? Está todo mundo de olho, porque uma viagem tem empresas que a autorização da viagem chega no CEO. Ele que vai dizer se pode ou não viajar. Tá? Durante essa pandemia foi assim. Claro que quando o volume voltar não vai ser assim, mas entre as tendências a gente pode ver que a política de viagem vai ter mais regras, vai ter mais monitoramento, mais investimento em tecnologia para acompanhar esse passageiro e estar sempre em contato com ele, mais monitoramento sobre questões de saúde. Então, uma política de viagem mais complexa, com pouco espaço para flexibilidade, né? Claro que tem que ter flexibilidade, porque as coisas na pandemia estão mudando muito rápido. Então, se o fornecedor tem flexibilidade para você mudar, a empresa também tem que ter. Olha, aconteceu algo nesse hotel, eu preciso ir para outro hotel, então precisa ter essa flexibilidade. Bom, beleza. Corporativo, é É isso. Vamos para a tecnologia. A tecnologia é interessante porque não é uma editoria que foi muito buscada em relação à pandemia. Porque eu acho que a tecnologia em relação à pandemia vai das empresas. A empresa lança a ferramenta, então a editoria tecnologia, o que foi mais buscado foram as empresas lançadas, por exemplo, a empresa do Michel Barcoxi, a Easy Travel Shop, que foi lançada em meio à pandemia, Rappi, Magalu, são empresas entrando no setor do turismo, mas, enfim, ninguém buscou muita notícia de tecnologia para falar sobre pandemia. O que dá para entender desse panorama aí dessa editoria? O online, com certeza, foi o grande destaque da pandemia. A gente ficou em casa conectado com o mundo e tudo foi feito de dentro da sua casa. Então, conectividade foi uma palavra que foi bastante procurada. E essas empresas que você citou, elas usam a tecnologia para lançar algo novo no mercado. Então, são empresas que já nascem como startups, né? Que já, não no caso da Magalu, mas assim, Rappi, entrando em viagem, a empresa do Michel, a ETS. No caso da Magalu, foi um consórcio, não foi isso? Que eles lançaram, se eu não me engano, entraram na questão do consórcio de viagens. Mas esse é um super aplicativo que vende tudo, né? Então, Magalu não podia ficar de fora de viagem. Mas no caso da pandemia, na verdade, quando eu leio uma matéria de aviação, quando eu leio uma matéria de hotelaria, a tecnologia está ali, né? Os investimentos em biometria, em processos touchless da aviação, são puramente tecnologia. Toda aquela explicação do filtro EPA, isso é investimento em tecnologia. Todos aqueles produtos, aquelas máquinas para limpar as aeronaves, isso é tecnologia, para tornar os processos mais seguros. A tecnologia, na pandemia, ela veio para isso. No pós-pandemia, eu diria, como eu citei agora na questão do corporativo, ela vem para ajudar no monitoramento, na análise dos dados. Não adianta eu ter tantos dados e não souber que eles não falem com o resto da empresa, né? Então, precisa saber analisar, ele estar integrado com o back-office, com o front-office, para você ter exatamente o que está acontecendo com o passageiro. Então, monitoramento, como eu
falei, tem várias tecnologias agora que vão estar incluídas no processo de política de viagens corporativas, que são para isso, para acompanhar e para ter uma comunicação mais segura com o viajante. E também a questão, a gente deu muita notícia falando de tecnologia sobre a segurança, né? Teve vários vazamentos, né, de dados de grandes empresas. Se eu não me engano, Carlson Wagonlit, o Urb teve, entre outras empresas. Marriott, Marriott já teve em dezembro do ano passado e esse ano novamente. O próprio Facebook, né? Então, assim, a gente está em casa, a gente está online, a gente está conectado, mas a gente também está muito vulnerável, né? A gente fez um tutorial, né, de uma reportagem da revista Panrotas com o pessoal da Avast, se eu não me engano. E trouxemos várias dicas de como se proteger, mas, assim, isso é uma coisa que toda pessoa que trabalha com TI faz, isso é uma coisa contínua. Porque as fraudes vão se aprimorando e as tecnologias para combater as fraudes também. Essa vulnerabilidade é mais um medo, porque agora tudo está dependendo do online, então entra em mais um item lá na questão da viagem corporativa, a segurança dos dados. Bom, é isso de E agora tecnologia. Vamos falar do Portal Panrotas, porque esse conteúdo foi o que o agente de viagens, o operador e o profissional de turismo buscou nessa pandemia. O Portal Panrotas entregou projetos. A gente também teve que se adaptar, né? Cada um na sua casa, perdemos ali o ambiente. Foi rápido, né? Acho que dia 13 a gente decidiu, né? A pandemia foi decretada dia 11. Dia 13 a gente decidiu que ia ficar home office, ou seja, na semana seguinte a gente estava... Mas o começo foi bem... Ninguém sabia de nada, né? Eu lembro que naquela primeira semana que a gente estava em casa, eu fui fazer a nossa primeira live no WTC, no estúdio que a R1 montou, e a R1 foi nossa parceira em tecnologia aí, direto. Eu recomendo o Prime Time que a gente fez com eles, mostrando os bastidores dos eventos híbridos, de tudo que você pode fazer. Então, eu fui nessa primeira live lá no WTC, que é no Sheraton, né? Sheraton WTC, e assim, a gente estava sem máscara, porque não era obrigatório ainda máscara, tinha gel e lenços umedecidos em cada cadeira, e o distanciamento, mas assim, por exemplo, a gente não usava máscara ainda, estava eu, Magda, o Alexandre Sampaio estava virtualmente do Rio, e o Roberto Nedelso da Brastor. Então, você veja, na primeira live, a gente estava tateando, vendo esses protocolos, e depois disso criamos a série Checkpoint, foi com a Imaginador e com a R1, que era para trazer as soluções, né, mostrar caminhos e soluções. Então, a gente trouxe várias lives para debater assim, como que vai ser essa lei, o que esse setor está fazendo, o que esse setor precisa. Depois a gente veio na série de lives da retomada de viagens, onde a gente mostrava a luz no fim do túnel. Agora a gente está com essa série retrospectiva e a gente volta ano que vem com outras séries, porque a gente vai continuar em casa por um tempo. E, claro, a gente sempre usou, né, bastidores aí tem anos, a gente já teve a TV Forró, a gente sempre usou os canais online aí para a gente se comunicar com vocês. Além das entrevistas exclusivas que a gente fez, e essa semana tem a do Luciano Macanha da Delta, fizemos com o Leonel Andrade, entre várias outras pessoas. Você entrevistou a Glória Guevara, não foi? Da WTTC, numa dessas entrevistas. A gente trouxe muito conteúdo, porque o nosso leitor, vocês estavam muito ansiosos. Vocês não vão falar disso? Mas por que vocês estão falando disso? E cadê a lista de empresas aéreas que estão voando? Ou seja, era uma cobrança boa, muito constante, que nos fez trabalhar muito mais e fez a audiência do Portal Panrotas subir, num primeiro momento, em mais de 50%. A gente pulou de 16 mil para 26 mil unique visitors. Depois ela estabilizou em 24. Aí, no comecinho de outubro, caiu um pouquinho para 22, agora subiu de novo, né? Já deve estar em 24, 25. Semana passada teve vários dias com mais de 30 mil visitantes únicos, ou seja, é muito dinâmico, né? De repente tem um assunto que interessa mais e que precisa daquela cobertura mais aprofundada. A gente foi atrás, como nos casos da MGM, como nos casos da Tournet, como nos casos da Queensbury, a gente foi atrás para buscar mais detalhes, mas não só nas notícias ruins, nas notícias boas também, como da retomada. A gente fez vários guias com dicas, várias matérias com protocolos e todos os detalhes. Fomos atrás de entrevistas exclusivas.
Então, assim, o portal cresceu bastante, a gente criou várias seções novas, como turismo e Covid, como das retomadas, algumas parcerias com alguns clientes, como a seção de Mônaco, que a gente fez recentemente, Trocando ideia. parceria com a Disney, trocando ideia, que teve a Espanha, teve a Abreu. Então, a gente trouxe vários vídeos da Disney também, falando aí preparando aí para a retomada. A Espanha foi o caso que a gente citou no bloco de destinos. Eles estavam preparados ali para a retomada, veio a segunda onda, mas eles continuaram presentes, mostrando roteiros, dicas do que fazer, experiências, que é uma coisa que está bastante na moda. Você vê aí a nota do Michel, que foi a mais lida. Então, a gente teve várias parcerias também com esses clientes, essas empresas de turismo, que não ficaram paradas, e a gente apoiou no que a gente pôde. Eu, Zé Guilherme, participamos de várias lives aí, de você também mediou várias lives, além de ter participado de entrevistas, podcasts. Então, a gente trouxe bastante conteúdo. E agora, nessa retrospectiva em vídeo e também na que vai sair na revista, que é a última edição do ano, a gente vai trazer um resumo de tudo isso para que esse ano não só não seja esquecido, porque não dá, né? Tem muita gente que fala, vamos riscar, não. E ver o que a gente vai levar de legado, né? Foi um ano, sei, que palavra que você definiria? Eu definiria como um ano triste, assim. Qual que é a sua palavra para esse ano? Confuso. Muitas incertezas que a gente vai levar ainda para 2021, né? Então, a gente cancelou o Fórum Pan Hot desse ano porque dia 11, que foi decretada a pandemia, o evento era na terça seguinte. Então, não tinha como, assim, os eventos foram proibidos em São Paulo. A gente tentou adiar para o segundo semestre, São Paulo ainda estava naquelas bandeiras de laranja, e agora o Fórum Pan Rotas foi para 2021, março, e eu acho que vai acontecer em março, porque agora já tem, além da vacinação que vai começar, a gente já sabe o que fazer, o que pode, o que não pode. Só precisa São Paulo voltar para as bandeiras azul, se não me engano, né? Verde, azul, ou amarelo e azul? Não, amarelo é atual. Amarelo é verde, e azul seria a liberação total. Beleza, a revista Notas também que não parou lá, que foram as tendências, né? O portal serviu mais para as notícias mais rápidas e realmente não paramos. A gente trouxe muito serviço na revista Panrotas, que parou de ser impressa durante a pandemia, mas teve edições especiais digitais no Telegram, no WhatsApp, aqui no portal Panrotas, na newsletter. Então, a gente teve edições dos 100 Mais Poderosos, a gente teve essa entrevista com o diretor do Círio falando o que pode, o que não pode fazer. A gente teve a entrevista com o WTTC. A gente teve os melhores, lá no comecinho de abril, os melhores do ano, que a gente geralmente entregava na WTM, uma parceria nossa com a Elo, assim como os 100 Poderosos. Então, a gente fez muita edição especial. Por falar em Elo, né, a última pesquisa que a gente fez do Travel Lab foi em parceria com a Elo, e o Travel Lab é um produto, um projeto de 2021 na Panrotas. A gente ia lançar no Fórum Panrotas, já tinha uma pesquisa pronta sobre o viajante corporativo, ou seja, uma pesquisa que agora não... os dados são históricos, né? Porque esse viajante, como a gente falou agora, ele mudou. Mas a gente resolveu dar uma guinada e lançar o Travel Lab assim mesmo, que é um laboratório de inteligência em viagens, né? A gente traz, além de trazer pesquisas e dados com próprios nossos, ou em parceria com nossos parceiros aí do trade, nossos clientes, como no caso da Elo, que fez essa última, trouxe um raio-x aí do viajante, 10 perfis, vários insights, teve uma repercussão muito boa. A gente resolveu, então, lançar o Travel Lab para trazer pesquisas de vários momentos da pandemia. A gente fez 3 pesquisas, uma lá em abril, uma no meio do ano e uma no começo de setembro, se eu não me engano. Então, foram 3 pesquisas, e aí a Elo procurou a gente para fazer essa parceria. A gente fez a 4ª pesquisa com a Elo para trazer dados, análises. Além disso, a gente apoiou várias outras lives, né? A gente apoiou várias lives da FEComércio, da Abrastoa, da Omnibus com a Hotel Invest, exatamente para trazer esse conteúdo, né? Seja mais abrangente, que interessa para todo mundo, ou seja mais específico, uma live mais específica só para hotelaria, só para os agentes de viagens,
ou só para um segmento. Então, é bastante coisa, a gente vai tentar resumir isso na retrospectiva, mas a gente vê uma coisa bem legal, é que as pessoas estão pesquisando ainda bastante no portal Panrotas, e tem notícias de 2 meses que de repente aparecem lá no top 10. Né? Exatamente por causa o conteúdo é relevante, é interessante, e ele está ainda válido, porque a pandemia não acabou. Né? E esbarra no consumidor final também, que busca as informações para viajar seguro. 2020 tem muito mais. 2021 a gente vem aí com vários novos projetos, a revista volta a ser impressa em algumas edições, a Fórum Panrotas em março, a nossa participação em feiras, estamos ansiosos para voltar para o WTM, que foi para junho, né? A BAV a princípio em setembro, Gramado no final do ano. Nossa parceria com o LACT continua, o LACT vai ser o primeiro evento do ano, num formato diferenciado, mas tem uma parte presencial. Nossa parceria com o LADEV continua, e outra coisa, o LADEV é a Panrotas da Argentina, vamos dizer assim, mas eles têm em vários países da América do Sul. E para finalizar, vamos destacar que a gente, esse ano, o Portal Panrotas passou a ser auditado pelo IVC. Então, nossos dados estão aí transparentes, não tem achismo, não tem chute, não tem invenção, como alguns outros veículos fazem, veículos do turismo, né? Então, só entrar lá no IVC, tem um link lá no Portal Panrotas, você acompanha nossos números, que sempre foram transparentes, né? O departamento comercial sempre saiu mostrando o Google Analytics aqui, ó, ao vivo, sem chute para dourar a pílula. Então, esse foi mais uma conquista aí de 2020, um ano que a gente ficou preso em casa, mas conectados com vocês aí 24 horas diretamente de nossas residências. Esperamos você, leitor, telespectador, em 2021 para nos acompanhar também. Esperamos com melhores notícias. Muito obrigado. Feliz Ano Novo, Feliz Natal, boas festas para todos. 2021, com certeza, vai ser melhor. A gente já vê bons sinais, mas ainda com preocupação, ainda com algumas incertezas, ainda sempre com muitos cuidados em relação à nossa saúde e à saúde dos outros. Então, cuidem-se e feliz 2021. Cuidem-se. Um abraço. Tchau, tchau.